Olá, tudo bem? Hoje é 14 de junho, faz pouco mais de 9 meses que eu fiz a cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Na última segunda-feira eu fui realizar aquela avaliação funcional completa do joelho. Foi um teste bem interessante, mostrou progresso na reabilitação, melhor do que aquela primeira avaliação que eu fiz em janeiro. Eu vou contar para vocês como que é mais ou menos feito esse exame e os resultados que foram obtidos. Então, quando eu cheguei na clínica, a primeira coisa que ele foi fazer um questionário, ele chama uma escala visual analógica de dor, que eles colocam 3 parâmetros, né? Dor no momento antes de se iniciar a avaliação, então coloquei 0. Dor no melhor momento do dia, coloquei 0 também. Dor no pior momento do dia, eu dei nota 4. Então, relacionado, principalmente quando eu acabo de fazer algum exercício, quando eu corro, sinto aquela sensação de peso. Não chega a ser uma dor, mas avaliei como 4. Depois ele pega um aparelho para medir a angulação do joelho, comparando uma perna com a outra, tanto na extensão quanto na flexão. Então, tanto do joelho esquerdo quanto direito, foi obtido os mesmos resultados. Então, na flexão completa, 140 graus, e na extensão eu tenho uma discreta frouxidão capsular-ligamentar, então minhas articulações movimentam um pouco mais do que a maioria das pessoas. Então, o normal seria ser 0 graus, o meu passa um pouquinho, então dá 2 graus, mas deu tanto na perna direita quanto na perna esquerda. Foi feito também a avaliação do diâmetro da coxa, ele faz o parâmetro 15 centímetros acima da patela e 6 centímetros acima da patela. Então, comparando a perna esquerda com a direita, deu uma diferença muito pouco, uma diferença em torno de meio a 1 centímetro, que é considerado normal. Então eu consegui ganhar massa muscular na perna esquerda, na perna operada. Depois é feita uma outra escala específica do joelho, que leva em consideração a dor, o agachamento e a sensação de travamento. E eu obtive aí de 0 a 100, pelo questionário que eu respondi, a nota foi 89. Eles consideram aí excelente acima de 95. Então tá bom. Daí o outro passo foi feito uma avaliação num aparelho que chama artrômetro, se não me engano, artrômetro KT1000. Você coloca seu pé apoiado num aparelho e ele vai forçando para ver qual que é a questão da estabilidade do ligamento cruzado anterior com esse aparelho. Então ele vai forçando e vê se tem algum desnivelamento. O meu foi normal, né? Ele compara o direito com o esquerdo, a diferença foi mínima de 2 milímetros. Em relação à perna não operada, o que é considerado normal. Eles falam que normal é até 3 milímetros, quase normal entre 3 e 5 milímetros, e anormal acima de 6 milímetros. O meu foi 2 milímetros, então é considerado normal. Depois dessa avaliação inicial, eu fui para aquela cadeira para avaliar a força, né, da perna, comparando uma com a outra, que é aquele teste isocinético. Foi aí que eu, de fato, mostrou que houve melhora. Então, comparando a força de uma perna com a outra na musculatura extensora, deu uma diferença de 11%, que é muito pouco. Naquela primeira avaliação, tinha dado uma diferença de 40%. E em relação à musculatura da parte posterior da coxa, na musculatura flexora, foi uma diferença insignificante, uma diferença aí em torno de 6%, não, de 3%, né? Então, consegui equilibrar as forças das pernas. O que aconteceu, diferente do que deu na primeira avaliação, eu perdi um pouco de força da perna direita. Então tinha dado, acho que 188 newtons, não me lembro, foi para 160. Então eu consegui aumentar a força da perna esquerda, mas no entanto diminuí a perna direita. Tá? Então foi o que aconteceu nessa avaliação da cadeira. Depois o teste isocinético foi realizado em teste de salto. E você só pode fazer esse teste de salto se a diferença deu menos que 15% de uma força para outra, por causa do risco de lesão. Então, na verdade, é mais ou menos assim, você faz 3 saltinhos, tem uma linha reta, imagina uma linha reta, então você pula de um lado para o outro, faz 3 saltos e vê a maior distância que você consegue obter. Então, mais ou menos assim. Tá? Então, é feito esse salto tanto na perna esquerda quanto na perna direita. E eu consegui aí dar uma diferença de menos de 7% de uma perna com a outra, que é considerado normal. Tá? Depois é feita uma outra escala de dor relacionada às atividades do dia a dia, se você sente algum tipo de limitação para o dia a dia, e também foi considerado normal.
Depois eu realizei um outro teste que é chamado análise do valgo dinâmico. Então eu fico numa escadinha, vou descendo só com uma perna e ele compara uma movimentação de um lado com o outro. Desço para um lado, desço para o outro só com uma perna, para ver se tem alguma movimentação de torção do joelho. E a conclusão, tanto na perna esquerda quanto na perna direita, que existe um controle ruim do meu movimento, né? Existe uma compensação do tronco, um desnivelamento da pelve e um colapso medial do joelho. Eu vou ler para vocês então qual foi a conclusão do fisioterapeuta em relação à avaliação funcional completa do joelho. Então ele coloca aqui, o paciente foi reoperado do ligamento cruzado anterior, no joelho esquerdo há 9 meses, apresentou estabilidade ligamentar estática avaliado naquele aparelho, com uma diferença de translação anterior da tíbia em torno de 2 milímetros, comparando com a outra, que é considerado normal. Em relação à flexão e extensão, não apresentou nenhum tipo de problema. Não tive também problemas significativos, tanto na potência dos extensores quanto dos flexores. E no teste de salto, foi considerado normal. Na pontuação que ele obteve, a recomendação é que eu posso retornar ao treino. No entanto, aqui ó, ele coloca aqui, no entanto, sugere-se evolução do programa de exercícios específicos para quadríceps e angulação de proteção. Por quê? Por causa daquela alteração do valgo. Resumindo, eu vou ter que começar a aumentar a carga, aumentar o volume de treino e ganhar massa muscular nas pernas. A conclusão final é que eu posso retornar gradualmente ao esporte. Então, na verdade, assim, o exercício esportivo que eu estava fazendo, vou continuar fazendo. Ele falou para segurar, para lutar em pé, pelo menos ganhar um pouco mais de massa muscular e ir soltando aos poucos, né? Então, fazendo uma coisa assim, gradual. Então, assim, não considero uma alta completa. Eu gostaria de repetir, principalmente aquele teste da cadeira, para ver se eu ganhei força muscular mais para o final do ano. Estou liberado para correr em qualquer tipo de terreno. E acredito que o resultado da cirurgia foi muito bom, que nesse momento pode considerar meu joelho estável, né? Então agora é intensificar o treino de ganho de massa muscular. Vou conversar com o meu preparador físico essa semana, talvez mudar um pouco da alimentação para bater mais as proteínas do dia e ganhar massa muscular. E o que eu mais sinto de estranheza assim, no dia a dia, principalmente na hora que eu vou fazer prática esportiva, é insegurança. Então eu tenho segurança, não tenho dor, não tenho falseio, mas eu ainda não estou completamente seguro para fazer tudo aquilo que eu fazia antes da lesão. Ele falou que isso vai ganhando aos poucos e conforme a minha musculatura for ficando mais forte, isso vai ser um processo natural. Então, nos próximos passos aí é intensificar mesmo os treinos e eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer de diferente lá na academia. Então, a ideia é aumentar o volume de treino e também alguns exercícios dinâmicos para corrigir aquele valgo do joelho, que é aquela perna indo para dentro. Beleza, pessoal? Então, esse é o resultado. Boa semana para vocês e abraço.